Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos um estudo de caso sobre a disciplina de sistemas lineares, uma análise da tensão elétrica de um circuito no domínio do tempo. Ou seja, como essa tensão elétrica em determinado componente se comporta em função do tempo. Mas antes disso, é necessário que nós conceituemos o que é um sistema linear, quais são as condições para que se tenha a análise de um sistema linear. Muito bem, um sistema pode ser interpretado como uma operação que, dada uma entrada, nos fornece uma saída, e a análise que nós estamos fazendo é sempre no domínio do tempo, ou seja, a nossa entrada é uma função do tempo e a nossa saída também é uma função do tempo. No caso, nós vamos estudar o comportamento de uma tensão elétrica em função do tempo. Mas é importante que nós saibamos que um sistema linear, para que ele seja um sistema linear, ele atende ao princípio da superposição. Isto quer dizer que ele atende a outros dois princípios, o da aditividade e o da homogeneidade. Muito bem, dado que esse sistema que nós vamos analisar é um sistema linear e atende ao princípio da superposição, nós podemos estudar a nossa saída de dois modos e, ao final, fazermos a composição dessas duas respostas. Portanto, a saída será uma composição de duas respostas: a resposta de estado nulo e a resposta de entrada nula. Então, resposta de entrada nula e resposta de estado nulo. Bom, na resposta de entrada nula, o que isso quer dizer? Que a nossa entrada será interpretada como zero. Ou seja, os resultados obtidos dependem das condições iniciais do nosso sistema. Portanto, vamos anotar aqui condições iniciais do sistema. Condições iniciais do nosso sistema. Enquanto que a resposta de estado nulo vai desconsiderar essas condições iniciais, sendo que a nossa entrada não será mais nula. Muito bem, no vídeo de hoje, no estudo de caso de hoje, nós vamos concentrar os nossos esforços na resposta de entrada nula de um determinado sistema, que, como disse anteriormente, é a análise de uma tensão elétrica em função do tempo. Portanto, vamos agora escrever esse circuito e proceder com os nossos cálculos. Muito bem, o sistema que analisaremos é esse circuito RLC paralelo. Para isso, nós precisaremos encontrar uma equação que modele esse sistema. Portanto, a gente pode, com certa facilidade, olhar para esse nó aqui, que é a junção desses três elementos, e de cara buscar alguma relação que envolva a lei de Kirchhoff das correntes. Ou seja, a soma das tensões que entram em um nó é igual à soma das tensões que saem desse mesmo nó. Muito bem, mas antes de propriamente analisarmos esse sistema, vamos relembrar os dados que o problema nos propõe. Primeiro, a indutância desse indutor é de 1 Henry, a tensão inicial no capacitor, ou seja, nós já temos aqui uma condição primária, ou seja, uma condição inicial do nosso sistema, que é a tensão inicial no capacitor é de 5 volts e a nossa capacitância é de 10 milifarad. Além disso, há um dado que está faltando aqui, que é que a corrente inicial do nosso indutor é de 0 ampere. Nós sabemos que indutor e capacitor são elementos armazenadores de energia. O capacitor armazenando a energia na forma de campo elétrico, enquanto o indutor armazenando a energia na forma de campo magnético.
Muito bem. Então, como é que a gente procederia para resolver esse problema? Ou seja, qual é o nosso problema? Encontre as respostas de estado nulo para esse sistema, sendo que a nossa saída, encontre a resposta de entrada nula, sendo que a nossa saída é justamente a tensão V em função do tempo. Então a gente quer saber como é que essa tensão, que é a mesma para esses três elementos, uma vez que eles estão em paralelo, ou seja, eles estão conectados ao mesmo par de pontos, nós queremos saber como é que essa tensão V varia no tempo. Portanto, de cara, a gente pode fazer uma consideração. Como nós estamos chamando a nossa resposta de entrada nula como y0 de t, nós diremos o seguinte: v de t é igual a y0 de t. Ou seja, a nossa resposta de estado nulo. Resposta de entrada nula, perdão. Bem, observando que o nosso circuito tem dois elementos armazenadores de energia, nós precisaremos encontrar uma condição inicial, que é a tensão inicial do capacitor, e outra condição inicial. Portanto, seria interessante se nós encontrássemos essa função derivada em relação ao tempo. A derivada primeira dessa função. Portanto, para iniciarmos a nossa análise, vamos começar com aquilo que eu havia dito antes, a análise desse nó. Veja só, se nós arbitrarmos, ou seja, se nós escolhermos os sentidos da corrente nesse nó, sendo que aqui sai uma corrente I1, aqui sai uma corrente I2 e aqui sai uma corrente I3, por LKC vem o que nós podemos escrever? Veja, analisando esse nó, nós temos três correntes que saem. Ou seja, a soma das correntes que saem é igual à soma das correntes que entram. Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. Portanto, mas aqui nessa situação, a gente arbitrou que as três estão saindo. Portanto, a soma dessas três é igual a zero. Portanto, escrevamos I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Bem, esse é o primeiro passo para que nós modulemos matematicamente esse sistema. Agora, nós precisaremos de uma lembrança. Como é que a corrente funciona no resistor, no capacitor e no indutor? A gente precisa lembrar desses três conceitos para que a gente consiga prosseguir. Então, no resistor, nós sabemos que a corrente no resistor é simplesmente o quociente da tensão pela resistência, ou seja, tensão dividida pela resistência, primeira lei de Ohm. No capacitor, lembremos da seguinte relação: carga é igual a tensão vezes a capacitância. Se nós derivarmos ela em relação ao tempo, derivando em relação ao tempo, nós temos dq dt é igual a C, que é uma constante, a capacitância, du dt. Mas a derivada da carga em relação ao tempo é numericamente igual à corrente elétrica. Portanto, isso aqui a gente pode dizer que é a corrente elétrica em função do tempo. Logo, a corrente no capacitor é dada por I C du
dt. Transpondo isso aqui para os nossos dados, como a gente está usando V para tensão elétrica, em vez desse U, que também equivale à tensão elétrica, nós vamos escrever agora com V. Então eu vou apagar isso aqui. E nós sabemos que no capacitor, a corrente do capacitor, então aqui nós estamos calculando I1, que é a corrente do resistor. I2 vai ser a corrente, I3 vai ser a corrente do capacitor, perceba. I3 é a corrente do capacitor. A gente acabou de concluir que a nossa corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão no tempo. Ou seja, aqui claramente nós tiramos a conclusão de que o elemento capacitor é um elemento que se opõe à variação de tensão. Muito bem, dessa equação a gente conclui isso. No indutor, como é que funciona a corrente no indutor? No indutor, nós sabemos que a tensão do indutor é igual a L di dt. Portanto, ajeitando essa equação aqui, a gente consegue tirar quanto que é a corrente no indutor. Passando esse dt para lá, ó, então vai ficar VL dt. Isso aqui tudo sobre L é igual a DI. O que eu vou fazer? Como eu tenho aqui uma derivada, eu vou integrar essa função dos dois lados. Integrando essa função dos dois lados, a gente ganha o seguinte. A corrente do indutor, que no nosso caso aqui é IL, eu estou chamando de IL a princípio, vai ser igual a 1 sobre L vezes a integral de 0 até um tempo t de VL dt. Mas, transpondo essa informação para a notação que nós estamos utilizando aqui, o VL é o V. E perceba, todos os elementos estão submetidos ao mesmo V. A mesma diferença de potencial, porque estão conectados em paralelo. Então, transpondo toda essa informação, nós temos que a nossa corrente I2, será 1 sobre L, ou seja, o inverso da indutância, vezes a integral de V dt. Muito bem. Então, nós temos aqui I1, I2, I3. E nós temos uma equação que relaciona justamente essas variáveis. I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Portanto, eu vou substituir essas informações nessa primeira equação. Então, fazendo isso, nós vamos ganhar a seguinte equação. Vou apagar isso aqui. Isso aqui é só para a gente lembrar como é que se comporta, como é que se dá o comportamento da corrente no resistor, no capacitor e no indutor. Agora eu vou apagar isso aqui e vou prosseguir com esse cálculo, substituindo nessa equação I1 por V sobre R, I3 por C dV sobre dt, I2, 1 sobre L é a integral de V dt, onde esse V, ratificando, é a nossa tensão elétrica. Muito bem. Muito bem, voltando para a nossa substituição, vamos escrever, portanto, o nosso I1. Ora, o nosso I1 vai ser a tensão V de T, que é a nossa tensão de análise, dividido pela resistência. Mais I2. O I2 é a tensão no indutor. A gente acabou de estudar, logo atrás, que a tensão, a corrente no indutor será dada por 1 sobre L, integral da tensão dt. Muito bem. Mais a corrente no capacitor. Nós sabemos que a corrente no capacitor é o produto da capacitância pela derivada da tensão em relação
ao tempo. E isso aqui tem que ser zero. Muito bem. Feita essa análise, a gente vai fazer outra mudança de variável. Qual seja? Veja que a nossa primeira linha informa que v de t é igual, é equivalente ao nosso y0 de t. Porque nós estamos estudando a nossa resposta de entrada nula. Portanto, aqui a nossa entrada é uma entrada nula. Então, nós vamos substituir v de t por y0 de t. Fazendo isso, nós ganhamos a seguinte expressão. Nós ganhamos a seguinte expressão. y0 de t sobre r mais 1 sobre L integral de y0 de t dt mais c dy, dy0, que eu estou substituindo, dy0 dt tem que ser igual a zero. Perceba que nós temos aqui uma integral, que é justamente a corrente. Essa integral aqui está definindo para a gente a corrente no nosso indutor, multiplicada, é claro, pelo inverso da indutância. Então, uma estratégia para a gente eliminar isso aqui e a gente ficar só com uma equação diferencial de ordem, no caso, será uma equação diferencial de segunda ordem, porquanto existem dois elementos armazenadores de energia, o capacitor e o indutor. A nossa estratégia é derivar toda essa equação, uma vez que a integral vai me responder uma função cuja derivada é essa primitiva. Portanto, derivando toda a equação, obtém-se derivando toda essa equação, nós teremos 1 sobre r de y0 de t dt. Lembrando que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, mais 1 sobre L. Essa integral vai me responder derivando ela a primitiva, ou seja, y0 de t, mais c. Agora, nós teremos uma derivada segunda. d ao quadrado, y0 de t, dt. Muito bem, isso tudo tem que ser igual a zero. Aí, nós vamos mais uma vez dar uma modificada nessa estrutura para que facilite a nossa interpretação. Tudo que nós estamos tentando fazer é buscar maneiras de facilitar a nossa compreensão do problema. Portanto, nós vamos chamar um operador d de um operador dk, perdão, um dk elevado a n de uma derivada enésima da função k no tempo elevado a k. Por exemplo, se eu disser dy, isso aqui quer dizer a derivada de y no tempo. Se eu disser d2y, isso quer dizer d2y, a derivada segunda de y no tempo. Então, eu estou fazendo só introduzindo esse operador aqui, para que facilite a nossa análise. Muito bem. Transpondo essa nova notação para essa equação aqui, a gente vai concluir o seguinte. Veja só. Aqui eu tenho uma derivada primeira. Então, eu vou substituir isso por dzão y0. Então, reescrevendo, nós teremos 1 sobre r. dzão y0 de t mais 1 sobre L vezes y0 de t
porque essa função ela não está derivada nem nada, mas a capacitância vezes d ao quadrado. Veja que aqui a gente tem uma derivada segunda. Portanto, d ao quadrado y0 de t. Isso tem que ser igual a zero. Organizando e colocando em evidência o nosso y0 de t, o que a gente ganha aqui? Ó? Y0 de t que multiplica. Aí vem c vezes d ao quadrado mais d sobre r mais 1 sobre r é igual a zero. Veja só, se eu multiplicar isso aqui, ó, eu volto na minha equação anterior. Nós temos c d2y0 de t mais 1 sobre r dy0 de t mais 1 sobre l y0 de t. Então, a gente só fez foi colocar em evidência esse termo aqui, ó, y0 de t. E para facilitar ainda mais a nossa análise, nós podemos usar aqui um artifício, que é eliminarmos o coeficiente que acompanha d ao quadrado, esse d maiúsculo ao quadrado. Para isso, eu vou dividir toda essa equação por c, perdão. Se eu dividir por c, dividindo todo mundo aqui por c, o que a gente ganha? Esse cara com esse cara vai embora. E aí a gente tem o seguinte resultado. y0 de t vai ser multiplicado pelo seguinte polinômio na variável d. d ao quadrado mais d sobre rc mais 1 sobre lc. Isso tudo tem que ser igual a zero. Essa equação aqui é muito especial. Por quê? Essa é a equação que vai nos permitir a resolução desse sistema. Então veja que nós temos a nossa resposta y0 de t multiplicado por um polinômio. E esse polinômio recebe um nome. É o chamado polinômio característico. Portanto, é o chamado polinômio característico. E é a partir dele que nós vamos resolver esse sistema para os três casos. Primeiro, A, que é a resistência sendo 1,923 ohm. Segundo caso, R igual a 5 ohm. Terceiro caso, R igual a 6,25 ohm. Portanto, vamos guardar essa equação e continuar com a nossa análise. Bom, nesse ponto, é importante que nós tomemos um cuidado. Por quê? Como é que vai ser o comportamento da expressão y0 de t para que a gente resolva essa equação diferencial de, no caso aqui, uma equação diferencial de segunda ordem? Aí existem três casos possíveis. O primeiro caso é quando as raízes são distintas. Raízes distintas significa raízes diferentes. Quando as raízes disso aqui forem distintas, ou seja, diferentes, o formato da função y0 de t assumido será uma constante C1 que depende das condições iniciais do nosso sistema, vezes E elevado a lambda1 vezes o tempo, mais uma constante C2 E elevado a lambda2 t, onde lambda1 e lambda2, onde são as raízes do polinômio característico.
Muito bem. Então, nós já sabemos que, substituindo os nossos valores de R, L e C na nossa equação fundamental, chamemos essa equação aqui de equação fundamental, nós precisaremos encontrar esses lambdas, lambda 1 e lambda 2. Veja que esse lambda ele vai ser recorrente em cada um dos casos que eu vou apresentar aqui. Portanto, é importante que nós calculemos a raiz desse polinômio característico que é chamado Q de D. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso polinômio característico, que ele é batizado aqui ó, de Q de D. Então, lambda 1 e lambda 2 são as raízes desse polinômio característico. Então, podem ser que as raízes desse polinômio característico sejam distintas, ou seja, lambda 1 e lambda 2. Se elas forem distintas, ou seja, diferentes, o formato de resposta será esse aqui. Y0 de t vai ser C1 e elevado a lambda 1t mais C2 e elevado a lambda 2t. Muito bem, e se essas raízes forem repetidas, como é que a gente calcularia isso aí? Se as raízes forem repetidas, nós teremos a seguinte expressão que define a forma da nossa resposta. y0 em função de t vai ser igual a um C1 e elevado a lambda t, já que a raiz é repetida, então ela vai ocorrer duas vezes. Eu vou ter duas raízes iguais, porque a gente está tratando de um sistema de segunda ordem, com dois elementos armazenadores de energia, mais um C2 t e elevado a lambda t. Então veja que mudou, né? Aqui a gente tinha C1 vezes uma exponencial, C2 vezes outra exponencial. Aqui nós temos C1 vezes essa mesma exponencial, C2 vezes o termo t, que é a nossa variável no nosso domínio de análise, que é o tempo, vezes a mesma exponencial. Então, o formato, quando nós temos uma raiz repetida, é esse aqui. Então, só para complementar, esse lambda é a raiz de Q de D. Então, onde lambda é uma raiz repetida. De Q de D, o nosso polinômio característico. Muito bem, e o terceiro caso é quando as raízes forem complexas. Se as raízes forem complexas, nós sabemos que raízes complexas sempre ocorrem aos pares, ou seja, ela e o conjugado. Portanto, se existe um lambda 1 que é da forma alfa mais j beta, com certeza existirá um lambda 2 que é da forma alfa menos j beta, onde esse j é a unidade imaginária que equivale à raiz de menos 1. Ou seja, j ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, aqui nós temos duas raízes. Uma é conjugada em relação à outra. Ou seja, esse lambda 1 é uma raiz complexa e o lambda 2 é lambda 1 conjugado. Ou seja, troquei o sinal da parte imaginária. E qual é o formato que a nossa resposta assume quando isso aqui ocorre? Bem, o formato assumido pela nossa resposta de entrada nula, quando as raízes do nosso polinômio característico são complexas, é da seguinte forma. C, uma constante que depende das condições iniciais, e elevado a alfa t, onde esse alfa, perceba, esse alfa é justamente a parte real da nossa raiz. A parte real da nossa raiz complexa. Vezes o cosseno de beta. Perceba, beta
é a parte imaginária da nossa raiz complexa. Beta vezes t mais um determinado θ, que assim como esse c é uma constante, esse θ também é oriundo de uma condição inicial. Portanto, para resolvermos esse sistema, nós vamos resolver essa equação, achar as raízes, discutir se elas são distintas, repetidas ou complexas. Dado isso, nós montaremos uma expressão que responde a essa equação. No caso, nós temos três expressões diferentes. Essa e essa. Essa aqui ocorre quando? Quando as raízes forem distintas. Essa segunda expressão ocorre quando? Quando as raízes forem repetidas. E essa última expressão ocorre quando? Quando as nossas raízes forem complexas. E veja só que, além disso, de montar essa estrutura, nós precisaremos, a partir das condições iniciais fornecidas pelo enunciado, determinarmos C1, C2, em caso de raízes distintas, C1, C2 em casos de raízes repetidas e C e θ, esse argumento aí, em caso de raízes complexas. Portanto, a gente vai continuar com a nossa análise agora no enfoque, que é como é que a gente relaciona C1 e C2 com, ou seja, C1, C2, esse C e esse θ, com as nossas condições iniciais. Bem, veja que no enunciado ele nos informa que a corrente inicial do indutor é 0 A. Então, lá naquela primeira equação, I1 mais I2 mais I3 ser igual a 0, quer dizer, quando eu dou início no meu cronômetro lá, a corrente que está passando no meu indutor é de 0 A. Mas a tensão armazenada no meu capacitor é de 5 volts. Portanto, a gente vai ter que estudar aquela equação para definir a derivada da nossa expressão y0 de t. Então a gente vai ter que derivar cada uma dessas expressões, agora, é claro, dependendo das nossas raízes, para que a gente consiga descobrir quem são essas condições iniciais, essas constantes C e θ, C1, C2, C1, C2. Correto? Então, antes disso, vamos fazer uma análise das raízes. Vamos escrever uma expressão resolvedora dessas raízes. Vamos resolver essa equação. Como lambda é uma raiz de Q de D, vamos resolver igualar essa equação a zero e resolvê-lo. Então vamos partir disso aí. Eu decidi que o melhor caminho a seguir a partir de agora, já que a gente estudou quais são os casos de ocorrência de raízes, né? Raízes distintas, raízes repetidas e raízes complexas, nós vamos começar a analisar o nosso problema para o item A, ou seja, vamos atribuir a R o valor 1,923 ohm. Então, vamos começar a resolver o nosso problema. Bom, para isso, vamos substituir resolvendo o item A. Para isso, a gente vai substituir os valores de R, L e C. Então, vamos substituir nessa equação 1, ou seja, na equação 1, na equação fundamental, perdão, vamos substituir R por 1,923 ohm. O nosso L é igual a 1 Henry. E a nossa capacitância é igual a 10 milifarad. 10 milifarad. Portanto, substituindo esses valores nessa equação, o que a gente tem aqui? Ó? y0 de t vai ficar multiplicado por d ao quadrado mais d dividido por rc. Ora, quem é o nosso r? 1,923
vezes a nossa capacitância, 10 mil, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3, mais 1 sobre LC. 1 dividido por 1, que é o nosso valor de L, o nosso valor de C, 10 vezes 10 a menos 3. Isso tudo é igual a zero. Esse produto é igual a zero. Então a gente vai achar a primeira equação do nosso item A. A equação fundamental do nosso item A. Vamos lá. Fazendo essa conta aqui, 1 sobre 1,923 vezes 10 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3 é aproximadamente igual a 52. É aproximadamente igual a 52. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora para não ter dúvida. 1,923 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3. Vou inverter isso. Dá 52,002. Portanto, a gente vai aproximar esse resultado para 52. Então, a gente vai trocar esse termo que acompanha D aqui por 52. Então, vamos trocar esse termo que acompanha D aqui por 52. Então, vai ficar 52D mais, vamos lá, 1 sobre 1 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Como esse 10 a menos 3 está aqui no denominador, eu posso passar ele lá para cima, ó, 10 a terceira, que é 1000. 1000 dividido por 1 vezes 10, isso aqui dá 100. Então, esse camarada aqui eu vou trocar por 100. Muito bem. Então, a nossa equação ficou reduzida a isso aqui, ó. Portanto, vamos encontrar nesse primeiro caso aqui o valor de lambda. Como é que a gente vai proceder? Olha, para resolver essa equação, vamos utilizar Bhaskara. Então, vamos primeiro calcular o nosso delta. Nosso delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 52 ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes a. O que está acompanhando o d ao quadrado é 1. Então, 4 vezes 1, vezes o c, que é 100. Portanto, nós temos que vai ficar 52 ao quadrado menos 100. 52 ao quadrado dá 2.704. Menos 400. Nós temos que esse valor de delta é menos 400, 2.304. Extraindo a raiz de delta, que nós vamos precisar, nós teremos que a raiz de 2.304 é 48. Muito bem. Fazendo isso, nós ganhamos que lambda, que vai ser lambda 1 e lambda 2, vamos substituir na nossa expressão de Bhaskara. Inclusive tem um vídeo no canal que a gente demonstra a fórmula de Bhaskara, utilizando o método guardanapo. Então o nosso lambda 1 vai ser menos b, é o camarada que acompanha o d a primeira aqui, menos 52, mais a raiz de delta, que deu 48, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Então, o nosso lambda 1 aqui, ó, deu menos 52 com 48 dá menos 4. Menos 4 para 2 dá menos 2. Portanto, a gente achou a primeira raiz aqui, que é menos 2. Ou seja, lambda 1 é igual a menos 2. Lambda 2, mesmo procedimento. Menos b, menos 52, menos 48 sobre 2. Menos 52 com menos 48 dá menos 100. Menos 100 dividido por 2, menos 50.
Ou seja, nós ganhamos que a nossa segunda raiz, lambda 2, é menos 50. Questionamento. Lambda 1 e lambda 2 são iguais? Não. São diferentes? Sim. São complexos? Não. Sim, são complexos. São números complexos, mas são reais puros. São números complexos, mas que são números reais puros. Enfim, nós temos duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Qual é o caso que nós vamos utilizar? Aquele primeiro escrito aqui anteriormente. Portanto, a forma geral da nossa expressão é: tirei um print, se você quiser, do cálculo dessa raiz. Vou apagar a lousa para que a gente escreva a nossa expressão geral que responde o nosso item A. Como o nosso lambda 1 foi encontrado aqui no quadro anterior, é menos 2, e o nosso lambda 2 é igual a menos 50, nós vamos ganhar que a nossa expressão geral y0 de t será igual a um C1 e elevado a lambda 1. Veja, lambda 1 é menos 2, ou seja, menos 2t. Mais um C2 e elevado a lambda 2t. Então, no caso aqui, menos 50. Menos 50t. Então, essa aqui é a expressão geral. O que falta? Nós descobrirmos quem que é esse C1 e quem que é esse C2. E como eu disse anteriormente, isso aqui vai depender da condição inicial do sistema. Veja só, a condição inicial do sistema é que a tensão sobre o capacitor era de 5 volts. Ou seja, em T igual a zero, a gente tem que Y0 de 0 é igual a 5. O que nos dá a seguinte informação. Substituindo t por 0, perceba, e elevado a 0 é 1. E elevado a 0 é 1. Portanto, 5 é igual a C1 mais C2. Fazendo passo a passo, né? Fazendo passo a passo, nós temos o seguinte. Y0 de 0, ou seja, substituindo onde tem t por 0, ficaríamos com C1 e elevado a 0 mais C2 e elevado a 0. Sabemos que e elevado a 0 é 1, e elevado a 0 é 1. Portanto, nós temos que y0 de 0, que é 5, é igual a C1 mais C2. Então, vamos guardar essa informação. y0 de 0, que é igual a 5. Já escrevi isso, então vou só guardar essa informação. C1 mais C2, que é o nosso y0 de 0, tem que ser igual a 5. Então, essa equação, vamos chamar essa aqui de equação 1. A gente tem a equação fundamental e nós temos a equação 1. Então, ó, a gente precisa encontrar mais uma equação para determinar C1 e C2, porque aí a gente vai ter um sistema. Como é que a gente vai encontrar essa equação, hein? É utilizando a derivada desse camarada aqui. Se nós relembrarmos aqui um pouquinho algumas equações anteriores, a gente tinha a seguinte equação. Nós tínhamos a seguinte equação. Olha, a corrente no resistor era V sobre R, mais a corrente no indutor era 1 sobre L, a integral de V dt, mais a corrente no capacitor era a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Isso tudo era igual a zero. Mas, em t igual a zero, nós temos outra condição inicial, que é a corrente no indutor ser zero. Portanto, em t igual a zero, esse dado aqui vai para zero. E nós sabemos que a tensão inicial no capacitor em t igual a zero é 5 volts. Portanto, a gente tem a seguinte equação, que é V sobre... Só que o nosso V eu vou substituir por 5, porque é o dado inicial.
5 dividido pela nossa resistência, mais C vezes dV dt, a gente pode dizer que é a derivada dessa expressão, porque V, o nosso V, é equiparado ao Y. Estava aqui escrito na nossa primeira Y, na nossa primeira linha. Então, isso aqui é a nossa derivada primeira no ponto zero. E isso tudo tem que ser zero. Portanto, se eu disser aqui que, isolando aqui a nossa derivada, nós temos o seguinte: y0 derivado no ponto zero vai ser menos 5 sobre RC. Veja, eu passei esse camarada para lá, subtraí 5 sobre R de ambos os lados, então ficou menos 5 sobre R. E depois passei dividindo o C. Portanto, a nossa derivada no ponto é menos 5 sobre RC. Vamos guardar essa informação aqui, porque ela vai ser importante nas próximas questões, nos itens A, B e C. Ou seja, no item B e no item C. Então, y0 derivado no ponto zero é igual a menos 5 sobre RC. Muito bem. Então, substituindo o nosso valor de R por 1,923 e o nosso valor de C por 10 vezes 10 a menos 3, o que a gente ganha? Quanto é que dá essa conta aqui? Vai dar aproximadamente menos 260. Mas vamos conferir aqui na calculadora. Menos 5 dividido por 1,923 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3. Isso. Deu aproximadamente menos 260. Deu menos 260,010. Portanto, vamos arredondar aí para menos 260 essa expressão, tá certo? Então a gente achou, a partir dessa expressão, aqui ó, fazendo essa análise, que a nossa derivada no ponto zero vai ser sempre assim, menos 5 dividido por RC. Esse menos 5 refere-se à condição inicial, a tensão do capacitor. Portanto, a gente tem a seguinte expressão. Nosso y0 derivado no ponto zero é menos 5 dividido por RC, só que o nosso R é 1,923 vezes 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui dá aproximadamente menos 260. Ou seja, nós ganhamos que o nosso y0 derivado no ponto zero é menos 260. Então é volt, como a gente está analisando tensão, a unidade disso aqui seria volt por segundo, que é uma derivada primeira, né? Não vamos preocupar com a unidade agora não, vamos preocupar só com o valor, certo? Muito bem. Feita essa análise, eu tenho como agora estabelecer quanto que é a derivada. Basta que eu derive, ó, essa equação aqui, ó, essa expressão geral aqui. Derivando esse negócio cabuloso aqui, né? Como é que a gente fica? y0 de t derivado vai ficar como? Ó, aqui a gente tem a derivada de uma exponencial multiplicado por uma constante. A constante a gente vai deixar aqui fora. Como é que a gente deriva essa exponencial? Deriva de dentro, depois deriva a exponencial. Então, a derivada de menos 2t, menos 2. Então, vai ficar menos 2 C1 vezes E, a derivada da exponencial é ela mesma. Menos 2t. E elevado a menos 2t. A derivada da de dentro, menos 50. Então, vai ficar menos 50. A derivada de menos 50t é menos 50. Menos 50 C2 E elevado a menos 50t. Mas, em t igual a zero,
y0 derivado em zero, ou seja, nós vamos substituir onde tem t por zero. Então vai ficar menos 2c1 e 2 é 0, 0. E elevado a zero menos 50c2 e elevado a zero. Nós sabemos que e elevado a zero é 1, e elevado a zero é 1. Portanto, a gente ganha outra equação, meus amigos. y0 derivado em zero vai ser igual a menos 2c1 menos 50c2. Mas nós encontramos que isso tem que ser igual a menos 260. Ora, igual a menos 260. Portanto, nós temos um sistema de duas equações e duas incógnitas. É um sistema possível e determinado. Resolvamos, portanto, esse sistema. Como é que a gente faz isso? Veja só. Eu vou escrever o nosso sistema aqui, ó. C1 mais C2 é igual a 5. E menos 2C1 mais C2 menos 50C2 é igual a menos 260. É igual a menos 260. Veja, se eu multiplicar essa equação aqui por 2, olha aqui o que eu vou ganhar. Se eu multiplicar toda essa equação por 2, vai aparecer um 2 aqui e um 2 aqui, e aqui vai virar 10. Vamos somar essas duas equações. Perceba, 2C1 com 2C1 vai para o espaço. 2C2 com menos 50C2 dá 48C2. E aqui nós temos 260 menos 260 mais 10 dá 250. Portanto, eu tenho 48C2 igual a menos 250. 48C2 igual a menos 250 implica que C2 será igual a menos 250 sobre 48, que dá, vamos lá aqui, dá aproximadamente 52. Menos 250 dividido por 48 dá 5,2. 5,2. 5,2 aproximadamente isso. Aproximadamente isso. Ou seja, a gente ganhou que o nosso C2 é aproximadamente 5,2. Aproximando, deixando para uma casa só. Veja, se C2 é igual a 5,2 mais C1 mais C2 é igual a 5, então quanto é que tem que ser C1? Desculpe, né? Menos, né? Perdão. Opa! Errei feio aqui, ó. 2 com menos 50 dá menos 48. Então, menos dividido por menos dá mais. Então, o nosso C2 realmente é 5,02. 5,2, perdão. 5,2. Mas nós sabemos que C1 mais C2 tem que ser 5. C1 mais C2, quanto que é C2? 5,2. Isso tem que ser igual a 5, que nos dá C1 igual a menos 0,2. Então, nós já descobrimos aqui, ó, o valor de C1 e o valor de C2. Se nós descobrimos o valor de C1 e o valor de C2, a nossa expressão vai ser reduzida, concorda? Então eu vou apagar essa nossa conta aqui, ou melhor, vou escrever aqui a nossa resposta aqui em cima. Olha, nós descobrimos C2 e descobrimos C1. Então, basta que nós façamos a substituição nessa expressão. y0 de t vai ser C1 menos 0,2. Menos 0,2 e elevado a menos 2t. Mais C2, 5,2.
e elevado a menos 50t. Bem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, sendo o vídeo resposta do item A, e vou prosseguir com a gravação dos itens B e C. Obrigado!